Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor, um livro de Joana de Ângeles e uma psicografia de Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 57, no qual ela fala sobre a ausência de alegria. E aí ela diz o seguinte: afastando a pessoa da sua realidade, retirando-lhe a individualidade, o mergulho no grupo torna-a amarga, desinteressada de si mesma, sem objetivo, passando a agir conforme a maioria prefere, adquirindo aquilo que o consumismo informa ser o mais procurado. E nesse caso, o senso crítico esmaece e o humor se entorpece, desaparecendo, passando a aceitar o que lhe é impingido pela propaganda. A sua capacidade de dizer basta desfalece enquanto afogado nas sucessivas e rápidas informações, e tem diminuído o aprofundamento nos conteúdos, retirando o prazer de conhecer, sendo conduzido à ilusória sensação de estar a par de tudo o que acontece, assim perdendo-se na variedade das notícias. Graças a esse procedimento, aprende a gostar do que lhe é imposto de forma autoritária, tendo as emoções robotizadas, porquanto seu humor se expressa no riso em esgar, ante o grotesco, o vulgar, sem o prazer de expressar a própria emoção de júbilo, qual ocorre com a representação televisiva, o riso da plateia, quase sempre selecionada e paga pela produção dos programas, é antinatural, decidido por alguém que sinaliza os momentos hábeis, desinteressantes, sem sentido. A sociedade computadorizada. Nessa sociedade, o ser espontâneo é quase um sacrilégio. É uma aberração. O humor torna-se cada vez mais chulo, agressivo, não traduzindo alegria, satisfação, ou a hilaridade que libera enzimas proporcionadoras de saúde e auxiliares da imunização do organismo. Evita-se sorrir ou tem-se medo de fazê-lo. Acredita-se que não existem razões para a alegria e o senso de humor desaparece, pouco a pouco, substituído pela caranhota, pela carantonha e pelo azedume. A perda do senso de humor equivale ao desaparecimento do sentido da vida, dos seus objetivos e meios de realização. A conquista do significado existencial dá-se mediante a aquisição da capacidade crítica, do discernimento ante a verdade, da coragem de ser-se autêntico, que a vulgaridade destrói em razão das conveniências e descaracterizações da pessoa como indivíduo. Conta-se que Dionísio de Siracusa, na Sicília, fora um rei autoritário e cruel, que se apresentava como poeta autoconfiante no valor das suas composições, face aos aplausos exuberantes que lhe concediam os bajuladores. Logo, terminava um poema, lia-o para os admiradores que, hipócritas, lhe exaltavam as qualidades inexistentes. Supervalorizando-se e presunçoso, o rei mandou chamar Filoxeno, que era um filósofo e poeta de caráter reto, sempre fiel à verdade. O rei, diante dos fanáticos, leu para o convidado diversos poemas e depois indagou-lhe a respeito da qualidade dos mesmos. Sem titubear, Filoxeno afirmou que os versos eram destituídos de valor e que não justificavam o rei dedicar-se à sua elaboração por faltar-lhe inspiração e destreza poética. Destreza poética. Não tinha nenhuma inspiração, nenhuma destreza poética. Diante dos falsos admiradores que acompanhavam a audácia do homem crítico e verdadeiro, o rei irado mandou encarcerá-lo, passando um largo período e desculpando-lhe a ofensa. Graças a uma carta dos súditos, o rei mandou libertar o filósofo e trazê-lo à sua presença. Como houvera cumprido
posto um recente poema, ao qual atribuía significado literário e artístico. Leu com emoção diante dele e da corte, e ao concluí-lo, indagou ao recém-liberto o que achava. Todos na sala do trono louvavam a métrica, o conteúdo de rara beleza e a forma da composição. Filoxeno, que permanecera em silêncio durante todo o tempo, acercou-se de 2 guardas ali postado e pediu-lhes: voltem a encarcerar-me porque o poema continua de má qualidade e o seu criador não possui o dom poético. Ante o estupor que tomou a todos, Dionísio, que também amava a coragem, embora contrariado, libertou o filósofo, que partiu em paz. A livre expressão digna e a coragem de vivenciá-la são decorrências da capacidade de manter-se o senso crítico e de ter-se consciência do que se faz e se diz, definindo o indivíduo livre e consciente. O filósofo Bertrand Russell e o apóstolo Mohandas Gandhi, dentre muitos outros homens e mulheres admiráveis, foram encarcerados mais de uma vez por expressarem a sua crítica ao sistema arbitrário sob o qual viviam e lutaram para mudá-lo, tornando-se exemplos honrosos para a humanidade. A consciência do si possui a nobreza de identificar a vida e a sua proposta, oferecendo alegria sem jaça na experiência humana. Apresenta facetas agradáveis e desconcertantes que são selecionadas e com bonomia aceitas e vividas. Enseja a oportunidade de rir-se e fruir-se do prazer que emula ao prosseguimento da existência. Essa faculdade expressa o júbilo, o sentido de humor e permite que o indivíduo saudável ria até de si mesmo, dos seus equívocos, sabendo dosar o sal que lhe é lícito colocar nos acontecimentos cotidianos, para fazê-los apetecíveis. Assim agindo, liberam-se enzimas que mantêm o equilíbrio psicofísico e bloqueiam-se toxinas prejudiciais que envenenam. O esforço para se preservar, o sentido de humor, a capacidade crítica, a busca do prazer e a própria individualidade é um desafio que deve ser aceito em favor do crescimento intelecto-moral e do desenvolvimento espiritual, que constituem as metas da vida e que o movimento ciclópico dos dias odiernos não tem direito de entorpecer, facultando a instalação das enfermidades que decorrem da automação, da robotização, liberando o ser para a alegria. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.